Eles não só colocaram à prova a paciência dela. Eles a miraram bem na frente de mais 20 recrutas. Um sargento instrutor enfiou o joelho nas costelas dela. As mesmas costelas que haviam sido reconstruídas depois da província de Helmand. Ele sussurrou: "Vamos ver se quebra de novo." Ela não fez relatório, não pediu reforço, nem sequer elevou a voz. Esperou. E quando o exercício noturno começou, quando as luzes se apagaram e as comunicações entraram no ar, ela lhes deu a única lição que eles jamais esqueceriam. Agora, antes de mostrarmos o que acontece quando o silêncio vira estratégia, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo. Assine o canal com o sino ativado e prepare-se, porque isso não é sobre vingança. É sobre controle e sobre o que acontece quando a pessoa errada confunde a sua calma com fraqueza. O calor do Mojave não apenas pressionava, tremeluzia, irradiava da areia como se o deserto inteiro tentasse respirar ao contrário. No Camp Striker, tudo cheirava mais quente à tarde. Cartuchos de latão disparados e recolhidos vezes demais. Areia moída no metal. Suor seco no tecido. Cheiro de patente impregnado no pó. A tenente-comandante Ria Hill Lawson estava um pouco fora do perímetro do circuito com um cronômetro numa mão e uma prancheta na outra. O camuflado impecável, mangas dobradas, exatamente a 1 polegar abaixo do cotovelo. O lado esquerdo do tronco firmemente enfaixado sob o uniforme. Invisível, mas constante, um lembrete que ela carregava na respiração, não na postura. Ela não mancou, não protegeu o lado, apenas permaneceu imóvel, coluna reta, observando o exercício de movimentação se desenrolar, como se fosse um mapa respirante que ela mesma havia traçado. Do outro lado do campo, 5 candidatos de forças mistas carregavam bonecos de combate em macas e depois trocavam para arrastos com latas de munição. O vento passava cortante com grãos finos e apitos das torres de treinamento ecoavam agudos a cada 40 segundos. O pó ficava suspenso no ar como estática. No lado oposto da pista, o Staff Sergeant Briggs pisoteava a terra como se fosse dono do lugar. Ombros largos, sombra de barba dentro do regulamento, aquele inclinar confiante do maxilar. O tipo que sempre significa que alguém acha que pode liderar melhor do que a patente à sua frente. Atrás dele vinha o cabo Ortega, atarracado só braços e nenhuma percepção, e o soldado de primeira classe Hale, 21 anos, e já convencido, girando o fuzil cenográfico como se fosse um brinquedo que ele tivesse merecido cedo demais. Eles não escondiam o desdém. Mal se davam ao trabalho. "Deve ser bom", resmungou Briggs, alto o bastante para metade da fileira ouvir. "Ficar latindo ordens depois de 1 ano de licença de recuperação. Nem consigo imaginar o cheiro do inimigo depois de tanto tempo escondida atrás de uma mesa." Ortega riu. Hale acompanhou. Meio segundo atrasado. Ria não disse nada. Apenas marcou na prancheta. Traços deliberados uniformes do tipo que não pedem permissão para manter a calma. Briggs não parou. Nunca parava. Ouvi dizer que parafusaram suas costelas de volta com placas. Usaram o quê? Metal de cantil reciclado. Isso lhe rendeu um meio ronco de Ortega. Do posto, junto à estação de comunicações, a recruta Chen ergueu o olhar. Ela pegou o final da frase. Os olhos dela alternaram entre eles e depois foram para Ria esperando uma reação. Não houve. Mas Chen percebeu outra coisa. O jeito como a caneta de Ria se movia sobre a prancheta, não apenas marcando tempos, mas anotando nomes, posições, o ângulo da aproximação de Briggs, a distância que Ortega mantinha, o modo como os olhos de Hale seguiam os insultos como se estivesse aprendendo com eles. Chen já tinha visto instrutores fazerem anotações antes, mas aquilo era diferente. Clínico como documentação em vez de avaliação. Do outro lado do tatame, o suboficial Reis estava perto do bebedouro observando a troca. Estava em Striker havia 6 anos, já tinha visto muitos instrutores passarem, visto os que ficaram e os que não. E nunca vira ninguém absorver desrespeito como Ria. Não com fraqueza, com cálculo.
Fez uma nota mental de ficar do lado certo do que quer que estivesse para acontecer. Rhea apenas clicou o cronômetro. Próxima dupla dragão troca de ombro ida e volta. O tempo começa agora. Os cabos se moveram pela metade sem compromisso. Briggs levou mais tempo do que o necessário para chegar ao boneco. As botas dele deixavam rastros de terra como sinais de pontuação. Hale resmungou ao passar por Chen. Não sabia que Seal vinha em versão quebrada. Chen não disse nada, mas sua expressão mudou. Apenas o suficiente. Na volta seguinte, Rhea se aproximou para observar as transições de pegada. Ainda sem comentários, sem emoção, apenas a caneta, o cronômetro e o silêncio de quem mede algo mais profundo que velocidade ou forma. O tipo de silêncio que deixa as pessoas nervosas sem saber por quê. Briggs percebeu. Sorriu com arrogância, achando que estava vencendo. O deserto continuava respirando. O metal continuava suando sob o sol. Mas tensão essa era a especialidade de Rhea. Ela não gritava, não corrigia, apenas mantinha o polegar suspenso sobre o cronômetro e os olhos fixos. Não nos erros, mas no exato momento em que alguém acha que pode se safar de um. E todos naquele campo podiam sentir. Algo estava prestes a romper. E não seria ela a quebrar primeiro. O sol já começava a cair de lado quando o segundo circuito começou. As sombras se estendiam pela pista longas, finas e inclinadas, através das estruturas metálicas. O calor não tinha ido embora. Só mudara de cor dourado, agora mais irado de alguma forma. Rhea estava na linha central, prancheta abaixada, cronômetro pronto. A voz dela ecoou firme, equilibrada, sem desperdício de ar. Revezamento de transporte com peso. 50 metros ida e volta. Mantenham o controle da carga e o espaçamento. Se a forma quebrar o tempo, quebra junto. Botas batendo na terra. Grunhidos. Respirações sincronizadas. Areia espirrando sob o impulso. O som de corpos tentando provar algo a alguém que não precisava de prova alguma. Briggs corria na segunda coluna, músculos e ego apertados um no outro. Hale estava logo à frente, esforçando-se demais para impressionar. Ortega ficava para trás, ombros caídos, suor já escorrendo pelas têmporas. Na marca dos 20 metros, a pegada de Hale escorregou no saco de lona pesado, quase o puxando para o lado. Rhea avançou instintivamente 2 passos para estabilizá-lo antes que batesse no chão. Retome sua posição, disse calma. Profissional. A mão dela moveu-se em direção ao pulso de Hale para corrigir o equilíbrio. E foi nesse momento que Briggs surgiu. Ele não deveria estar tão perto. Não deveria romper o espaçamento da coluna, mas rompeu mesmo assim, avançando com força, fingindo querer ultrapassar. O som veio primeiro, botas deslizando na areia, o ar se partindo, e então, o impacto. O joelho dele acertou direto a caixa torácica dela. Um movimento limpo, brutal, escondido sob a aparência de velocidade. O quadril dele era duro demais, angular demais para ser acidente. Ela se dobrou por meio segundo, o ar saindo do peito num som baixo involuntário. Não era um grito, mas como o ar forçado pelos dentes. E então, o sussurro baixo o bastante para só 2 pessoas ouvirem. Vamos ver se quebra de novo. Rhea congelou. O mundo se contraiu num único som, um estalo úmido e frágil, logo abaixo do externo. Não alto, apenas definitivo. Ortega parou. O saco de Hale caiu no chão. Até o apito da torre pareceu hesitar antes de soar de novo. Chen, no extremo do campo, ficou imóvel. Ela ouvira o sussurro, palavras levadas pelo vento, e pelo momento, o tipo de crueldade que não precisa de volume. A mão de Rhea foi ao lado do corpo. O rosto não mudou, mas a respiração encurtou. Inspirações controladas curtas pelo nariz, o tipo de respiração que o corpo faz quando tenta proteger algo que já está quebrado. Terminem o circuito, ela disse. Os recrutas piscaram incertos se tinham ouvido direito. Eu disse, terminem. O tom não tinha volume, mas cortou o ar do pátio como lâmina.
Briggs meio sorriu, mãos nos joelhos, fingindo cansaço. Acho que a placa não aguentou, senhora. Ela olhou para ele uma vez, olhar plano e indecifrável, depois clicou o cronômetro, escreveu algo e saiu da linha. Cada passo era medido, deliberado. A dor irradiava das costelas como uma corrente elétrica lenta, constante, aguda, exigindo atenção que ela se recusava a dar. Sentia a fratura mover-se a cada respiração. Sentia o gosto metálico de sangue no fundo da garganta, onde mordeu forte demais, mas o andar não mudou. Os ombros não caíram. Aprendera há muito tempo que o corpo pode gritar o quanto quiser. O comando vem da mente. 17 passos da linha de circuito até a entrada da enfermaria. Ela contou todos. Não porque precisasse se distrair, mas porque contar a mantinha focada, impedia que se virasse e fizesse algo que lhe daria exatamente o que ele queria, prova de que havia atingido. Sem mancar, sem vacilar, apenas precisão em cada passo, como se recusasse a dar à dor sequer uma pegada torta. Atrás dela, Hale se abaixou para pegar o saco, os olhos fugindo na direção de Briggs, como se acabasse de perceber o tipo de homem que estava seguindo. Chen não se moveu. O eco daquela frase. Vamos ver se quebra de novo. Ficou zumbindo nos ouvidos dela muito tempo depois que a comandante desapareceu no brilho branco da entrada da enfermaria. A enfermaria do Camp Striker sempre cheirava a antisséptico e ar do deserto frio, tentando se esconder dentro do calor. Ria sentou-se na borda da mesa de aço, ainda com as botas calçadas, uma mão pressionando as costelas, enquanto o médico posicionava a cassete de raio-x sob o braço dela. As mãos dele eram eficientes profissionais, mas os olhos o denunciavam. Respire fundo, disse ele. Ela tentou. A inspiração travou pela metade aguda curta. A máquina clicou uma vez, depois outra. O médico franziu o senho antes mesmo que a imagem terminasse de processar. Não precisou dizer nada. A fratura era visível mesmo através da placa de chumbo da cirurgia anterior. 2 novas fissuras finas, exatamente no ponto onde a costela havia sido reconstruída. Exatamente onde havia quebrado da primeira vez. Comandante, isso não é algo do qual se sai andando, disse ele baixinho. Está olhando para no mínimo. Não estou olhando para nada. Ela o interrompeu. O tom não se elevou. Apenas imprima o exame. Ele hesitou. O protocolo exige eu sou o protocolo, respondeu ela fitando-o nos olhos. Imprima. Alguns minutos depois, ela mesma assinou o termo de dispensa de serviço limitado. Sem analgésicos, sem ordem de repouso. Apertou a bandagem com as próprias mãos enquanto ele limpava a sala. Cada movimento era deliberado, controlado, respirando através de uma dor que teria derrubado a maioria dos homens em campo. Quando ele saiu, ela expirou lentamente e puxou o uniforme para cima. O hematoma já começava a florescer sob a pele roxo escuro, virando preto ao longo da cicatriz antiga. O mesmo ponto, a mesma história, apenas um final diferente desta vez. Deixou a mão repousar sobre o local e por um instante as paredes deixaram de ser brancas. Eram marrons rachadas, ecoando a lembrança do Afeganistão. Província de Kandahar, 2019. A explosão viera do segundo andar de um prédio destruído. Ela havia empurrado um operador de comunicações para fora da porta no exato momento em que a parede desabou. As costelas se foram junto 5 delas 2, esmagadas 3 fraturadas. Lembrava-se de como a poeira se transformara em vidro na garganta do peso dos escombros, do som da própria respiração úmida, áspera, errada. E então a voz do comandante dela cortou a estática do rádio calma como uma manhã de domingo. Controle não é silêncio, Lawson, é comando. Ela permaneceu consciente durante toda a extração. Coordenou o próprio resgate aéreo. Passou as coordenadas enquanto o pulmão colapsava. O socorrista depois lhe disse que a maioria das pessoas desmaia de dor. Ela olhou para ele e respondeu: desmaiar é uma escolha. Era isso que eles não entendiam.
Dor era apenas informação, e informação podia ser usada. A lembrança se apagou com o bip constante de um monitor de que ela não precisava. Ela apertou a bandagem com mais força, contorcendo-se uma única vez, apenas uma. Do lado de fora da cortina, alguém hesitou. A sombra de uma recruta jovem, botas meio voltadas para fora. Chen. Ria reconheceu a postura de quem decide se deve bater ou não. Entre ou vá, disse ela sem olhar. Chen não se moveu, mas a voz atravessou a cortina. Senhora, ele fez de propósito. Eu ouvi. Cada palavra. As mãos de Ria pararam. Você tem boa memória, recruta. Sim, senhora. Então guarde-a. Vai precisar dela amanhã. Chen engoliu em seco e se afastou. Ria firmou o maxilar, pegou uma caneta e abriu a prancheta sobre o balcão. Numa folha limpa, escreveu 3 palavras em letras maiúsculas. Controle. Dor. Ego. Abaixo anotou: solicitação de autorização. Avaliação de reflexo campo. 47. Assinou o nome, rubricou o termo de risco e prendeu o formulário na pilha de saída. A dor irradiava pelo lado do corpo como um fio elétrico vivo, mas a postura não mudou. Se a disciplina tivesse um som, seria o clique da caneta se fechando. Final. Certa. Controlada. O sol já havia descido atrás da serra quando o quadro de missões liberou o pedido dela. Avaliação de reflexo campo 47 aprovada. Assinada sob a cláusula de continuidade de treinamento com supervisão mínima sem perguntas, apenas um tique digital ao lado do nome dela. Às 19h30 em ponto, Ria entrou na sala de instrução inferior, com a prancheta na mão, sem mancar, sem proteger o lado, apenas andando. As luzes do piso zumbiam suavemente sobre o som discreto de cadeiras e botas. Os 5 nomes da lista de designação já estavam sentados. O sargento Briggs recostado, braços cruzados, mastigando um palito de dente, como se aquilo lhe desse autoridade. Ortega desleixado ao lado. Postura frouxa, mas olhos atentos. Hale agora inquieto, algo no ritmo dele quebrado desde o treino daquela tarde. E 2 novos recrutas da marinha sentados ao fundo, observadores silenciosos que ainda não tinham aprendido quando desviar o olhar. A recruta Chen estava posicionada na mesa de comunicações, fingindo verificar os registros de equipamento pela 2ª vez, mas o fone de ouvido já estava conectado à tela já gravando. Ria avançou até a frente e deixou o arquivo cair sobre o púlpito. Não alto, apenas o suficiente para chamar a atenção da sala. Avaliação de reflexo. Navegação no escuro. 0 munição real. Vocês se moverão pelo campo 47 em pares escalonados. O alvo era um farol escondido em algum lugar da aldeia simulada. As equipes iriam revezar. Só o contato direto permitia engajamento. Qualquer ação fora do protocolo verbal ou física seria anotada. O tom dela não era frio, era cirúrgico. Briggs ergueu a mão como quem pede um favor numa mesa de pôquer. Cuidado, comandante. O escuro é ruim para velhas lesões. Tem certeza de que vai se manter em pé? Ortega deu uma risadinha baixa. Até Hale não sorriu. Ria não levantou o olhar. Escuridão revela tempo. Tempo revela disciplina. Ela lançou um olhar rápido ao monitor. Vocês serão avaliados em ambos. Briggs murmurou para Ortega. Se ela espirrar, as costelas dela estalam como giz. Chen ouviu. Hale também. Nenhum disse palavra. Enquanto os homens assinavam o equipamento, Ria bateu 2 dedos na mesa de Chen, um sinal silencioso. Chen assentiu, então deslizou um pequeno aparelho auxiliar em direção a ela, um gravador de canal de áudio de backup. As frequências de comms estão abertas. Todas as equipes transmitindo ao vivo, disse Chen em voz baixa. Até as conversas privadas estão sendo bufferizadas agora. Ria prendeu o aparelho no bolso do colete. Bom, se eles falarem à vontade, deixe. As mãos de Chen tremiam ligeiramente, enquanto ela sincronizava os canais. Não era protocolo padrão, era premeditação. E ela fazia parte disso agora. Pensou em dizer algo, em perguntar se aquilo era realmente necessário. Mas então,
Lembrou do som do joelho acertando do sussurro do jeito como Ria havia se afastado como se o corpo não estivesse gritando. Ela continuou. Atrás deles, Briggs conferia seu fuzil cenográfico rindo com Ortega sobre algo totalmente alheio ao fato de que todas as frequências que ele usaria já estavam marcadas para a documentação que a escuridão para a qual caminhava fora preparada especificamente para ele. Comandante, disse Chen suavemente, e se eles não disserem nada? Ria olhou para ela. Vão dizer. Homens assim sempre dizem. Não conseguem evitar. Às 22 em ponto, o campo 47 ficou totalmente às escuras. Uma aldeia cenográfica feita de carcaças de concreto barris virados e lonas de blackout jazia sob um céu sem lua iluminada, apenas pelo brilho de rigues de luz vermelha ao longo do perímetro externo. O vento atravessava as armações esqueléticas das portas e as lonas rasgadas como sussurros entre fantasmas. A noite era sem lua daquele preto em que a respiração soa mais alta que as botas. Ria permaneceu sozinha no ponto de entrada. Charlie com o cronômetro numa mão e os óculos térmicos NVG pendurados no pescoço. Briggs e Ortega avançaram primeiro os supressores fixados, fuzis cenográficos assegurados. Hale e um recruta da Marinha seguiram em intervalos de 10 minutos. Ela não os orientou de novo. Não lembrou os limites. Já deixara o recado claro. E se eles perderam a mensagem antes, a escuridão tornaria tudo inesquecível. Pelos seus óculos térmicos, Ria captou 3 assinaturas de calor serpenteando pela aldeia simulada. Briggs, Ortega e Hale movendo-se em intervalos escalonados. Estavam descuidados. Briggs já havia quebrado a formação arremetendo cantos sem autorização. Ortega seguia por perto o suficiente para dizer que não era responsável. Hale movia-se com incerteza acelerada, demorando demais em cruzamentos. Da estação de operações, Chen observava o feed das comms bufferizar cada palavra, cada sussurro. O dedo dela pairava sobre a tecla quente vermelha que marcava segmentos de áudio para a revisão do comando. Os microfones não estavam escondidos. Os homens apenas esqueceram que estavam ligados, ou não se importaram. Perto do muro sul do conjunto, a voz de Briggs estalou baixa na frequência aberta. Se ela chegar perto de mim de novo, eu termino o que comecei. Veio depois a voz de Ortega tênue e divertida. Achei que você já tinha feito. Não senti estalar, mas não a derrubou. Essas costelas vão quebrar limpas dessa vez. Eu cuido disso. Silêncio no canal por um compasso, então um clique suave. Chen marcou o momento. Não olhou para ninguém, não se mexeu. Apenas confirmou que o áudio havia sido bufferizado, copiado e bloqueado. No seu fone veio uma voz baixa, o reconhecimento de Ria. Isso foi tudo. Sem segmento, sem tom elevado. Mas Chen inclinou-se para a frente instintivamente, consciente de que algo no ar havia mudado. No campo, Ria ajustou os óculos e saiu de trás da parede de proteção. Seus movimentos eram cuidadosos, calculados. Mas mesmo com as costelas fraturadas, movia-se com a graça de quem não precisa de permissão. Não mais. O exercício não havia acabado, mas a lição estava prestes a começar. As botas de Briggs raspavam o concreto quando ele se abaixou para dentro do interior sombreado de uma casa de tiro meio demolida. Um único farol brando pulsava vermelho no canto distante o prêmio dele. Achei, chamou ele. Ortega bufou atrás, alcançando. Te disse que seria fácil demais? Briggs estendeu a mão para o farol, mão arrogante, até que uma segunda silhueta atravessou a soleira atrás deles. Sem aviso, sem teatralidade, apenas a tenente-comandante Ria Lawson, enquadrada pelo rubor tênue da luz vermelha, externa fuzis, cenográficos, a tiracolo óculos de visão noturna abaixados. A voz dela manteve-se calma. Continuação da avaliação. Engajem apenas em contato. Briggs congelou, então virou-se lentamente. Tem certeza de que suas costelas aguentam, comandante? Ele não esperou permissão.
Investiu. O movimento foi previsível, ombro baixo, pé de apoio pesado. Rhea desviou antes do impacto, encaixou o braço esquerdo por dentro do cotovelo. Dele, redirecionou o impulso e baixou o peso para torcer o pulso. Briggs desabou para frente o tatame, amortecendo a queda com um baque surdo. Ela soltou na hora, sem floreios. Ortega estremeceu e deu um passo à frente. Isso não está no protocolo. Você ainda está de pé. As câmeras estão ativas. Ortega hesitou. Briggs gemeu, rolou para se levantar e investiu de novo. Dessa vez mais raivoso, mais desleixado. Rhea girou, passou por baixo do braço direito dele, torceu o quadril e varreu as pernas, limpou a base. As costas dele bateram no piso com mais força, agora tirando o ar do peito. Ela nunca levantou a voz. Hale acabara de chegar à soleira da porta, paralisado no meio do passo. Não interveio. Rhea virou-se para Ortega. Falta um contato. Prossiga. Ortega levantou ambas as mãos. Estou bem. Ela assentiu. Mantenha sua posição. Briggs tentou se erguer gemendo. A respiração dele vinha em ofegos curtos, agora ego e oxigênio, ambos no limite. Ele planejou aquilo, mas não estava acabado. Ainda não. O orgulho não o deixaria ficar no chão. Investiu mais uma vez. Desespero mascarado de agressão. Desta vez não houve técnica, apenas um agarrão selvagem na gola dela, tentando usar tamanho e peso para dominá-la. Rhea viu o movimento 3 jogadas antes de acontecer. Mudou o centro de gravidade, pegou o pulso dele no alcance e usou o próprio impulso dele para girá-lo até uma chave de braço em pé. Não forte o suficiente para quebrar só o bastante para segurar. A articulação do ombro dele ficou tensionada. Ele arfou. Renda-se ou quebre, disse ela baixinho. Sua escolha. Ele tentou torcer para se soltar. Não conseguiu. Tentou usar as pernas. Não conseguiu. Cada movimento apertava ainda mais a chave. Renda-se. Finalmente cuspiu entre os dentes cerrados. Ela o soltou imediatamente. Ele desabou de joelhos, suor pingando no concreto. Rhea ficou sobre ele, o rosto escondido atrás dos óculos de visão noturna, a respiração curta, mas controlada, as mãos ainda pairando perto das costelas, as pontas dos dedos roçando a borda da fratura. Não disse ela. Você fez. Alcancou o gravador auxiliar no bolso do colete, desencaixou e mostrou-o para ele ver. Conduta documentada. O rosto de Briggs se contorceu algo entre raiva e descrença. Você não pode usar isso. Você armou isso. Você fez a ameaça, respondeu ela. Você se vangloriou da intenção. Eu só completei a avaliação. Virou-se ligeiramente em direção à porta aberta, onde Chen agora estava, testemunha silenciosa, headset ainda ativo. Recruta, confirme se as comunicações estavam ao vivo. Sim, senhora. Confirme que as palavras dele foram gravadas, palavra por palavra. Briggs escorregou encostado no tatame, e pela primeira vez desde o joelho, Rhea deixou a mão cair ao lado. Não mostrou dor, mostrou controle. Considere este contato totalmente documentado. 08 a 0 sala de comando, 2 ala leste. Sem bandeira, sem cerimônia, apenas uma longa mesa retangular e um monitor de reprodução já pronto. O capitão Marcus Rogers, comandante sênior de operações no Camp Striker, sentou-se à cabeceira, magro, preciso, reputação de pular conversas fúteis. De um lado, a tenente-comandante Rhea Lawson Costelas, firmemente enfaixada sob o uniforme alinhado prancheta, descansando plana à sua frente. Do outro, o Staff Sergeant Briggs, visivelmente agitado, braços cruzados, como se aquilo ainda fosse um jogo. O cabo Ortega, ao lado calado, e o soldado de primeira classe Hale, postado fora da porta como testemunha sem convite para falar, a menos que chamado. Rogers olhou para o fim da mesa onde a recruta Chen estava com um pequeno aparelho de reprodução e um pacote de transcrições impressas. Comecem com o áudio, disse Rogers. Chen assentiu e apertou play. A voz de Briggs encheu a sala gravada pelo canal 3 das comunicações, campo 47. Se ela chegar perto de mim de novo,
Eu termino o que comecei. Essas costelas vão estalar limpas desta vez. Silêncio. Depois a risada de Ortega. Achei que você já tinha feito. Outro silêncio mais pesado. Rogers juntou as mãos. Recruta, esse áudio foi alterado de alguma maneira. Não, senhor. Capturado ao vivo pelo gravador de campo. Bufferizado pelas comunicações. Protocolo padrão de registro automático. Rogers olhou para Ortega. Cabo. Ortega hesitou. E eu não achei que ele queria dizer a sério, mas ele disse. Ortega assentiu. Sim, senhor. Briggs inclinou-se para a frente. Foi brincadeira. Humor negro. Já ouviram coisa pior no campo. Rogers não se mexeu. Essa é a sua defesa. A comandante Lawson armou tudo isso. Nos colocou no escuro também. Rogers ergueu a mão, o tipo de gesto que encerra carreiras no meio da frase, e virou-se para Ria. Por que não apresentou um relatório formal de incidente após o primeiro contato? Porque eles esqueceriam. Assim eles se lembram. Você voltou com costelas fraturadas para conduzir um treino. Eu conduzi uma avaliação reflexa verificada por protocolo, capitão. Cada contato foi iniciado. Cada resposta medida. Não me arrependo da minha conduta. Rogers deu um leve toque na pasta de transcrições. Mas você gravou as dele. Não precisei. Ela assentiu em direção a Chen. Ela gravou. Briggs abriu a boca novamente. Ortega não o acompanhou. O capitão Rogers levantou-se lentamente. A intenção foi estabelecida em registro. O ataque físico veio depois, seguido por confirmação verbal da intenção de escalar. Voltou-se para Briggs. Está dispensado de todas as funções instrutivas até revisão final. Restrito a tarefas administrativas. Não terá mais contato com a comandante Lawson, nem com suas equipes. Depois para Ortega. Sua falha em relatar o comentário o torna cúmplice. Transferido para fora do circuito de avaliação. E para Chen, recruta bom trabalho. Ele fechou a pasta. Tenente Comandante Lawson, você manteve a compostura, superou as expectativas do protocolo e restabeleceu o propósito dos padrões desta instalação. Ela fez um aceno firme. Obrigada, senhor. Ao virar-se para sair, Rogers fez uma pausa. Você poderia ter aberto um processo por agressão. Ainda pode. Ria não se moveu. Já abri. Tocou na transcrição. Só não foi em papel. O refeitório estava mais barulhento do que o habitual naquela tarde. Não por risadas, mas pelo silêncio tentando se esconder entre frases cortadas. Garfos raspavam nas bandejas. Conversas paravam pela metade. E assim que o sargento Briggs entrou, mangas do uniforme enroladas como se nada tivesse acontecido, o ar mudou. Foi para a fila de servir. Ninguém o cumprimentou, nem mesmo Ortega sentado sozinho na mesa do canto. No centro do salão, 2 recrutas da Marinha se inclinaram sobre seus pratos de massa pela metade. É verdade, sussurrou, disse isso nas comms. Que ia quebrar as costelas dela de novo. Palavra por palavra. E ela ainda o derrubou. O outro assentiu. Nem sequer atacou o primeiro. Só esperou. Deixou ele andar direto para a própria queda. Do outro lado, a recruta Chen estava sentada, o headset enrolado cuidadosamente ao lado da bandeja. Não falava muito. Não precisava. Todos já sabiam que fora ela quem fizera a gravação. O sargento Holt, o suboficial de logística ex-Ranger, 2 missões no Iraque, o tipo de veterano que só se forma em combate de verdade, não em pista de treino, sentou-se diante dela. Temos muitos instrutores barulhentos nesta base, disse, em voz baixa. Mas o que ela fez... Isso foi uma lição. Não só para eles, para todos nós. Chen ergueu o olhar. Acha que eles vão esquecer Holt? Balançou a cabeça. Nem chance. Ninguém esquece quando vê alguém quebrar. Sem quebrar. Pausou, mexendo o café distraído. Já vi homens perderem o controle depois de serem desrespeitados. Já vi socos, queixas, escândalos. Mas ela... só documentou. Deixou o sistema fazer o que deveria fazer. Ele olhou diretamente para Chen. Essa é a diferença entre reagir e responder.
Um faz você se sentir melhor por uma hora, o outro muda toda a maldita cultura. Chen assentiu devagar, a compreensão se aprofundando agora. Então o salão silenciou novamente quando a tenente-comandante Lia Lawson entrou. Uniforme impecável, costelas ainda enfaixadas, postura perfeita. Ela não olhou ao redor. Não buscou reconhecimento. Apenas se moveu com o mesmo ritmo deliberado de sempre. Bandeja na mão, passo firme, respiração curta, mas controlada. Ninguém disse seu nome. Ninguém aplaudiu. Mas do outro lado do salão, uma fileira de recrutas se endireitou um pouco mais. Ortega manteve os olhos baixos. Briggs não estava em lugar algum. Quando Ria passou pela mesa de Chen, fez um único aceno de cabeça. Chen retribuiu. Sem sorriso, sem encenação, apenas duas pessoas que sabiam exatamente o que fora dito, o que fora feito, e por que não precisava ser repetido. Ria parou antes da saída como se captasse um fragmento de conversa no ar, e disse baixinho para ninguém em particular. A dor passa. A conduta fica registrada. E saiu. Você teria ficado em silêncio depois de ouvir alguém se gabar de quebrar você de propósito. Acha que disciplina pesa mais do que vingança, especialmente quando a sala inteira está assistindo. Conte para nós nos comentários. Eu leio cada um. E se essa história lembrou você de que calma não é fraqueza, e sim controle, então, aperte o botão de curtir, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma missão como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que silêncio é submissão. E lembre-o, algumas pessoas não levantam a voz quando estão com raiva, elas elevam o padrão. Publicamos novas histórias todos os dias, então assista à próxima que já está aparecendo na sua tela. E nos vemos amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar, com uma nova missão.